de número 13. Aquele que puder, se coloque de pé, para que juntos possamos fazer leitura da inerrante palavra do Senhor. Você que tem esse exemplar bíblico, abra comigo Lucas 24, 13. Aquele que não tiver, se aproxime daquele que tem, para que juntos possamos entender e aprender um pouco mais de Jesus Cristo. Amém? Todos encontraram? Amém? Amém. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24, versículo 13. A epígrafe do texto diz: os dois discípulos no caminho de Emaús. Verso 13 diz: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Versículo de número 30 diz: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram a Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém, meus irmãos? Se assente, adore, exalte e glorifique aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Hoje à tarde, minha esposa e eu fomos em um casamento. Que casamento abençoado! O pastor falava acerca da base comum entre casamentos. E que palavra que aquele pastor pregou! Glória a Deus! E eu comecei a me recordar dessa mensagem. A Bíblia diz que Jesus Cristo passa 40 dias dando as instruções finais para seus discípulos. Só que a Bíblia agora vai dizer que Jesus Cristo sobe em ascensão e é assunto aos céus. E a Bíblia vai dizer que então aqueles que o seguiam voltam a fazer aquilo que antes faziam. A Bíblia diz que quem era pescador voltou a pescar. Louvado seja o Senhor Jesus. Só que a Bíblia vai dizer no capítulo 24 do Evangelho de Lucas que haviam dois homens, e a Bíblia vai enfatizar que esses dois homens, eles eram discípulos de Jesus. Discípulo significa aprendiz ou aluno de alguém. Louvado seja Deus. Nós estamos falando aqui de duas pessoas que aprenderam com Jesus, que foram instruídas por Jesus, que andaram com Jesus, que quem sabe viram o primeiro milagre de Jesus em um casamento nas bodas de Caná, de quem sabe contemplou também a mulher que tocara em Jesus e teve o seu fluxo curado. Nós estamos falando de pessoas que andavam com Jesus. Não estou falando para você de pessoas que nunca nem viram Jesus, mas a Bíblia vai dizer que esses homens tinham um destino. Esses homens, eles iam a uma cidade por nome de Emaús.
E a Bíblia vai dizer que enquanto eles andavam em direção a essa cidade, apareceu um homem. E a Bíblia vai dizer que esse mesmo homem era Jesus, o Cristo. Cristo significa o ungido do Senhor. Toda vez que a Bíblia chama Jesus de Cristo, a Bíblia está dizendo e dando enfatização que Jesus é o ungido do Senhor. Louvado seja Deus. Espírito Santo da verdade. A Bíblia vai dizer que nos versos anteriores, Jesus, ele aparece a Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, e a uma mulher por nome de Joana, e outras mulheres que iam embalsamar o corpo de Jesus. A Bíblia diz que quando essas mulheres chegam no jardim, se deparam com o cenário, e todos nós já conhecemos a história da ressurreição de Jesus Cristo. Se não lemos, em algum momento da nossa vida, nós vimos na rede de televisão brasileira lá, reportando, passando o filme de Jesus Cristo na Paixão, na sexta-feira da Paixão. E nós já vimos em algum momento esse cenário de umas mulheres chegando até o túmulo e encontrando uma pedra removida. A Bíblia diz, louvado seja o Senhor, que essas mulheres encontram com Jesus e Jesus diz, olha, vá lá e diz aos meus discípulos que eu já ressuscitei e que eu vou para a Galileia para encontrar com eles no endereço que eu já tinha dito a eles que estariam. Só que a Bíblia vai dizer que os discípulos, ao ouvirem isso, recebem tal informação, mas não creem que Jesus havia ressuscitado. Ora, a Bíblia vai dizer que esses homens estão andando em direção a Emaús. Se eu tivesse por dar um tema a essa mensagem, um tema seria: e você conhece o Jesus que está do seu lado? Louvado seja o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, eu quero só um minutinho da sua atenção que eu já entrego, que Jesus está andando com dois discípulos. Louvado seja Deus. E os homens não conheceram que era Jesus. Os homens não sabiam quem estava andando com ele. Os homens não sabiam quem era aquele ser. Só sabiam que era um homem que era detentor de muita inteligência e que muito bem falava da palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas aqueles homens estão andando e Jesus está andando com eles. Louvado seja Deus. Sabe o que isso me faz pensar? Nos dias de hoje existem pessoas que estão a caminho de Emaús, andam com Jesus do lado, mas não sabem quem é Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vai doer um pouco, mas vai curar. Louvado seja Deus. Tem pessoas que andam com Jesus, que falam com Jesus, que estão lado a lado com Jesus, mas não conhecem Jesus de verdade. Louvado seja o Senhor Jesus. Tem pessoas que já viram milagres de Jesus, que até falam de Jesus, mas não conhecem Jesus de verdade. Tem pessoas que dizem que sabem a capacidade do poder do nome de Jesus, mas não sabem o que Jesus faz de verdade. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, louvado seja o Senhor, que Paulo está em uma cidade, está levantando discípulos nessa cidade, e Paulo começa a pregar. E a Bíblia vai dizer que Paulo está pregando e falando sobre o Espírito Santo. E pessoas que ouviam Paulo dizer, vai falar assim: quem é esse Espírito Santo? Que batismo é esse que você tem falado para nós, Paulo? E Paulo vai dizer, e que batismo vocês conhecem? E eles dizem, eu conheço o batismo ensinado por João. E a Bíblia diz que Paulo vai cheio de Deus, ora, e eles são batizados no Espírito Santo. Mas no meio deles haviam pessoas que ouviram a mensagem, louvado seja Deus. Haviam pessoas que haviam aprendido o nome de Jesus. Haviam ali pessoas que sabiam, que conheceram então naquele momento Jesus, e acham por bem ir expulsar um demônio sobre a vida de alguém. Veja só, pessoas que diziam conhecer Jesus, que por uma mensagem já acharam que tinha poder para expulsar demônios. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que esses homens vão expulsar o demônio da vida de um homem. A Bíblia vai dizer que esse homem possesso de demônio pega esses dois homens e desce a peia neles, bate neles, espanca eles. Louvado seja Deus, porque os homens chegaram dizendo, olha, sai demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo disse para nós. Só que o demônio vai dizer, Paulo, conheço muito bem Jesus por demais.
E vós, quem sois? Anda com Jesus, ouviu falar sobre Jesus, mas não conhece Jesus a fundo. Já ouviu falar, aprendeu com Jesus, mas não tinha intimidade com Jesus. A Bíblia diz certa vez que Jesus pega uma bacia de água. Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos um a um. Jesus passa por André, Jesus passa por Tiago, Jesus passa por Judas. Quando Jesus chega em Pedro, a Bíblia diz que Pedro diz: não, Senhor, meus pés o Senhor não vai lavar. Jesus diz a Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Sabe o que Pedro vai dizer? Senhor, não só meus pés, mas me lava por inteiro. Eu vou repetir isso aqui para ver se você entende e abre essa boca para glorificar o Senhor. Pedro, ele não queria estar apenas em um pedaço do corpo de Jesus. Pedro, ele queria estar completamente conectado com Jesus. Oh, glória. Tem gente que acha que conhece Jesus, mas não está conectado com a cruz. Tem gente que acha que tem intimidade com Jesus, mas não quer levar fardo por Jesus. Louvado seja Deus. É bonito eu chegar aqui e falar: meus irmãos, abra a Bíblia aí em Mateus capítulo 11, verso 28 e lê para os irmãos. Louvado seja Deus. E começar a dizer assim: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Louvado seja o Senhor. É bonito. E muitas das vezes ninguém fala do verso 29, mas o verso 29 vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Tem crente que quer servir a Jesus, mas não quer levar fardo porque acha que não tem que pagar preço para servir Jesus. Vai doer, mas vai melhorar isso daí. Louvado seja o Senhor Jesus. Quer andar com Jesus, mas não quer pagar preço por Jesus. Quer andar com Jesus, mas não quer renunciar. É para acabar o glória mesmo, porque vai doer. Louvado seja o Senhor. Tem gente que diz ser íntimo do céu, mas não quer largar a vida no mundo. Tem gente que quer dizer: louvado seja o Senhor, Jesus Cristo é bom, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo ama, mas não quer andar lado a lado com Jesus. Deixa eu liberar uma palavra profética para a sua vida. Não adianta você sentir a presença do Senhor e achar que está bom, não. Além de sentir a presença do Senhor, tem que carregar no ombro a presença do Senhor. Sentir a presença, o ambiente é propício. Eu sinto, você sente. A glória do Senhor enche a casa. O negócio, Mauriceia, é pegar o peso da arca da aliança no ombro e andar e sentir o peso e saber que o Senhor é sua força e fortaleza. Oh glória, eu vou pregar isso daqui. Andou com Jesus, meu irmão Marcos, aprendeu com Jesus. Só que quando Jesus apareceu, não conheceram que era Jesus. Aleluia. O dia da colheita está chegando. Glória a Deus. O dia da colheita está chegando. O dia da colheita está chegando. Oh glória. Você tem uma promessa e essa promessa é viva. E essa promessa é eficaz. Jesus Cristo está voltando. Você tem uma promessa, Romácio. Qual promessa que é? Eu vou para o Pai e vos prepararei morada. Por quê? Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Eu deixarei vocês com Paráclitos, mas eu voltarei. Oh glória!
Aquele que não conhece Jesus não será arrebatado em glória com Ele. Senhor, eu preguei sobre o seu nome. Senhor, muito eu profetizei nessa terra. Senhor, levantei discípulos conforme ordenança do Senhor. Senhor, eu expulsei demônio até umas horas. Me chamavam de perturbador dos demônios lá na terra. Senhor, e como eu fazia? Eu não te conheço. Aquele que não conhece Jesus na terra, Jesus não o conhecerá nos céus. Aquele que não conhece Jesus na terra não será reconhecido pelo céu, glória. Não adianta eu pegar essa Bíblia aqui e dizer: você vai ser abençoado, você vai prosperar, você vai isso, você vai... Não adianta se eu não trazer o juízo de Jesus antes. Jesus vai voltar. Tem gente que anda com Jesus, mas não conhece Jesus. Tem gente que está lado a lado com Jesus, mas não sabe quem é que está com Ele. Oh, glória! Mas eu creio que aqui não tem pessoas assim, não. Eu creio que aqui tem crente que conhece Jesus, que tem sensibilidade por Jesus. Oh, glória! Jesus está voltando. Jesus está voltando. Dois andando ao caminho de Emaús. Andou com Jesus, Marcos. Ouviu Jesus falar de novo. E para piorar a situação deles, Maurício, eles disseram: Jesus, Senhor, eu sei que você está sozinho. Já está anoitecendo. Entra para casa. Andou com Jesus. Falou com Jesus. Jesus dormiu lá e nem sabiam que era Jesus. E a pergunta que eu quero te fazer para encerrar é: e você conhece Jesus? Não adianta andar, não adianta ouvir os ensinamentos, não adianta convidar Jesus para entrar se não souber que é Ele que está entrando. Aí Jesus pega o pão, parte o pão, aí só depois que ele se lembra e reconhece que é Jesus. Para encerrar, e aí eles ficam um perguntando para o outro: como que não ardeu dentro de mim que era Jesus? Eu tenho uma resposta para isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E aí vem uma carta para a igreja de Éfeso dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, porque não adianta você lembrar se não arrepender. E arrepende-te e volte ao primeiro amor e pratica as primeiras. Por quê? Porque senão brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar até o castiçal, se não se arrepender. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volte ao primeiro amor, e pratique as primeiras obras, porque senão, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar até o castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando, meu irmão Mateus. Jesus está voltando. O juízo do Senhor virá sobre a terra. Andou com Jesus, falou com Jesus, convidou Jesus para entrar, mas só conheceu Jesus quando estava indo embora. O Senhor está voltando. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz à igreja. Deus falando direto, que o chicote vai estar.